Este vídeo será uma resposta ao seu Lucas Ferrugem, que é um dos fundadores do Brasil Paralelo, e o Monark. Estavam lá no seu podcast e fizeram um vídeo, Brasil Paralelo versus Nando Moura. E eu acredito que eu tenho meu direito de resposta aqui e as pessoas vão querer saber o que eu tenho para falar a respeito disso tudo. Eu quero contar algumas coisas dos bastidores do próprio Brasil Paralelo aqui para que vocês saibam, né? O Lucas Ferrugem, nessa resposta, eu acredito que ele me trata com honestidade e de maneira honrada. Portanto, eu te responderei no mesmo patamar, mas saibam que vocês estão em uma cegueira absoluta. E essa cegueira absoluta na qual vocês estão agora é a cegueira que cavará a cova para a falta de credibilidade do trabalho futuro de vocês. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E como o Edmund Burke dizia, para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E vocês do Brasil Paralelo têm feito o papel dos três macaquinhos da sabedoria. Um é cego, outro é mudo e outro é surdo. Eles não estão vendo absolutamente nada. E eu vou falar a respeito disso e vou lhe responder aqui. Antes de começar, eu quero dizer a você, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, se você é meu amigo, meu companheiro de cevar o bucho e de curar as bochechas, por que é que você não clica na porra do botão inscreva-se? Eu acredito que a única maneira que eu tenha de vencer esse shadow ban imposto a mim pela plataforma do YouTube é se eu conseguir movimentar as coisas dentro do canal. E você é peça fundamental nisso. Quando você clica no botão inscrever, esses milagres começam a acontecer. Você já estará protegido de diversos males. O principal deles é não ser uma massa de manobra na mão de político e na mão de canalha mentiroso. E você já fará parte da família dos incorneáveis. Basta clicar aí no botão inscreva-se. Um inscrito mandou uma mensagem e disse o seguinte: vi no celular da minha namorada mensagens muito suspeitas, mas como sabia que era inscrito do canal Nando Moura, nem me preocupei. E é este tipo de tranquilidade que eu quero que você tenha. Vamos começar a fazer o nosso react aqui ao senhor Lucas Ferrugem. O que vocês acham das críticas do Nando Moura perante o trabalho de vocês após a ascensão do Bolsonaro e a desvinculação do Nando com o governo? Como assim desvinculação do Nando do governo? Eu nunca fui deste governo, eu não tenho um cargo eletivo e eu nunca pleiteei cargo de porra nenhuma. O que aconteceu foi que Bolsonaro, durante a sua candidatura, fazia parecer que tinha os mesmos valores e princípios pelos quais nós, conservadores, lutávamos. Uma vez que ele foi eleito, ele não só cuspiu e cagou em cima de todos esses valores e princípios, como fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. E em setembro de 2019, quando ele colocou o Aras, o petista na PGR, que protege todo tipo de vagabundo, seja do centrão, seja da esquerda, seja dessas cupinchas do mito, eu fui o primeiro a descer o cacete, como disse que faria durante as eleições. Disse que faria na cara do Bolsonaro. Quando você mijar fora do pinico, eu vou ser o primeiro a descer o cacete em você. Como disse na cara do Eduardo Bolsonaro, como disse na cara do vagabundo, do carteiro desgraça do Gil Diniz. Então, eu cumpri aquilo que prometi. Quem é o grande traidor dessa nação é o senhor Jair Bolsonaro. Eu nunca estive vinculado a este governo de merda. Como eleitor brasileiro, dentro das regras da democracia, eu achei que este vagabundo pudesse ser uma luz no fim do túnel. Mas no final, ele era só um trem. Vamos continuar aqui. Pô, já tava tão longe desse... Vamos lá, vamos continuar. Energia. A gente tava aqui falando de consciência. Cara, não, vamos lá. Primeiro, nunca vou passar a criticar veementemente alguém que só passou a me criticar. Eu acho isso muito louco. E é honrado. Tá? É o mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero. E acontece direto na internet, entende? Sim. O cara te critica e de repente tu era tranquilo com o cara e fala assim: e tu é o maior, não sei o que, papapá. Cara, sei lá, eu tive na casa do Nando Moura uma vez pra gente conversar. Eu não sei. Ele esteve aqui na minha casa, eu passei diversas ideias pros caras do Brasil Paralelo. E eu acho que vocês me devem esse respeito, porque eu lembro de algum de vocês aí da produção me ligando aqui animados. Eu fui o primeiro influenciador a conseguir 1 milhão de faturamento para vocês.
Então esse respeito vocês me devem. E eu sou grato por você ter honrado isso. Vamos continuar. Quais são as bases que ele usa para essa percepção dele e tudo mais, né? Eu tenho plena consciência de que nem eu, nem a Brasil Paralelo somos bolsonaristas. Poderíamos empilhar 1 bilhão. Você veja que o próprio fundador, né, quando perguntaram assim, vocês não vão fazer nenhum tipo de crítica com o Bolsonaro? Ele chegou e falou assim, não tenho o que criticar. Acho que era o Felipe, alguma coisa assim. Então assim, não venha com esse papo não. Vocês são sim muito alinhados a Jair Bolsonaro. Muito. De argumentos aqui em cima para falar sobre isso, tá? Não somos bolsonaristas. A gente se faz um esforço genuíno para ser apartidário. Pode ser que a gente em algum momento erre isso e ele tenha algo sério para apontar? Pode. Pode ser que ele esteja numa guerra política tão exacerbada que ele fica cego por essa guerra em alguns momentos na hora de criticar? Pode ser também. Não, cara, eu acho que cegos estão vocês. Será que vocês não conseguem ver? Vocês não conseguem perceber que toda a cúpula do governo petista é a cúpula do governo Bolsonaro? O ex-ministro da Dilma, o Fernando Bezerra, é líder do governo Bolsonaro. Foi líder do governo Bolsonaro. É o cara que mais defendeu ele. O cara lá acusado de receber 5 milhões de reais em propina. Você pega lá o Ciro Nogueira, que era cabo eleitoral do Lula, agora é o porta-voz do governo. Você pega Eduardo Gomes. Você pega o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, corrupto, condenado. Hoje é o cara para qual Jair Bolsonaro presta vassalagem. Será que o cego sou eu? Não é possível que só eu enxergo isso, as 300 mil pessoas que me assistem aqui todos os dias enxergam isso, vocês não. Vamos partir daquela frase do Zé Disseu. Vocês que estão tão dentro da luta ideológica, não é possível, vocês não percebem isso? O Zé Disseu disse o seguinte, em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Pouco depois, quem é que foi para a Procuradoria-Geral da República? O cara que deu festa para ele. O cara que blinda todo mundo da corja bolsonarista, do centrão e da esquerda. Novamente eu repito a máxima do Edmund Burke. Para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braços cruzados. O PT vai receber quase $500 milhões, que é o suficiente para ele se reerguer. Jair Bolsonaro disse aquela frase icônica, se eu errar o PT volta. O que está acontecendo hoje, Ferrugem? Não é possível que vocês estão cegos a tudo isso. Mas eu não quero que vocês partam para uma briga partidária. Eu quero que vocês falem a respeito da realidade. Eu já vou falar a respeito disso. Vamos lá, continuar. Seria totalmente a favor de conversar com o cara e me entender, assim, mas eu não passei a odiar ele porque ele fez essas críticas, tá no direito dele, que bom que ele sentiu a vontade de criticar. Pode crer. Depois ele pergunta se existe chance de reconciliação com o Nando Moura para formar uma frente ampla contra o governo Bolsonaro e fomentar uma terceira via para as próximas eleições. Não, mas vocês não precisam fazer isso. Essa pergunta, ela da audiência aqui, ela não é necessária. Porque eu entendo que o trabalho do Brasil Paralelo não precisa ser um trabalho partidário, nem nada do tipo. Ele nem tem que se envolver nisso. Mas, por exemplo, um tema interessante para que vocês pudessem abordar nos documentários de vocês seriam como o poder de influência da esquerda brasileira, constituída pelas cabeças de Zé Dirceu e tudo mais, entrou dentro do governo Bolsonaro e hoje Jair Bolsonaro é uma marionete disso. Como Jair Bolsonaro destruiu, por exemplo, a iniciativa Escola Sem Partido. Vocês não fizeram lá o campo, o documentário, a ideologia da esquerda tem tomado conta das faculdades, tem tomado conta das escolas. O Escola Sem Partido combateria isso. Façam um documentário a respeito de como o Jair Bolsonaro traiu essa sua própria pauta. O próprio fundador do Escola Sem Partido disse: Bolsonaro é um canalha, ele nos usou e depois nos descartou, abandonando por completo a ideia do Escola Sem Partido. Isso é ou não é um tema interessante para vocês? Quando vocês sentaram aqui na mesa de casa, eu comecei a dar diversas ideias a respeito do Brasil Paralelo. Vocês, porra, cara, isso aí são ideias que realmente valem milhões. E algumas dessas ideias vocês incorporaram, inclusive, que eu tenho visto. Algumas dessas ideias vocês incorporaram, mas é claro, sempre colocando o cabresto, né, do cavalo aqui para vocês não olharem para o lado.
Vocês não olharem para o lado e verem o que esse governo faz. Por quê? Porque grande parte do público de vocês é de bolsonaristas. E vocês sabem disso. E vocês não querem não só ofender o financiador de vocês, que é o Rochelle, né? Que é um dos caras aí que é altamente bolsonarista até hoje, e faz aquela ginástica mental para dizer que Bolsonaro não tem culpa de nada do que está acontecendo, que é uma ginástica mental vergonhosa, inclusive, que ele faz no canal dele. Cara, isso não é conservadorismo, isso não é você cobrar os políticos, isso não é você ter visão a respeito daquilo que está acontecendo. É alienação. Vocês combatem aí o comunismo teórico, quando na prática ele está acontecendo e está sendo posto em execução pelo próprio governo Bolsonaro. Não é possível que vocês não vejam isso, cara. Então vamos lá. Não tem uma briga com o Nando Moura. Pode crer. Não tem nada, zero. Nunca nos manifestamos sobre isso. E tudo bem que ele expressa a opinião dele, ele é um influenciador de opiniões, esse é o trabalho dele. Sim, né? sim, ele faz com todo mundo. Mas não é o meu, não é o nosso, sei lá, sabe? Tipo... O que eu acho? Vamos fazer um documentário partindo da frase do Zé Disseu. Em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. E aí nós vamos pegar todos os fatos de como o governo Bolsonaro fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Tudo. Inclusive sendo uma marionete do Supremo Tribunal Federal. Essa briga entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, vocês do Brasil Paralelo, se não forem muito burros, sabem que é só uma farsa. Afinal, foi Gilmar Mendes que concedeu o foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro, e eles se reúnem 2 a 3 vezes por semana para discutir os rumos, né? Foi o Dias Toffoli que paralisou todas as investigações sobre lavagem de dinheiro durante 6 meses para beneficiar também o Flávio Bolsonaro, e ele é o maior conselheiro de Jair Bolsonaro hoje, inclusive tendo colocado o cara que escreveu um livro em sua homenagem, o André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal. A outra indicação do Supremo Tribunal Federal, que libertou o Lula, que possibilitou a liberdade do Lula, porque votou na segunda turma favorável à suspeição de Sérgio Moro, foi o Cássio Nunes. Então, assim, não vem com essa conversa pra cima de mim, cara, mas vamos continuar. Contra o Bolsonaro é uma questão importante, que é, em 2018, no ano das eleições, Bolsonaro versus Haddad, eu sou muito anticomunista, cara, muito. E eu também. Aquele documentário que vocês fizeram a respeito de mudanças climáticas, vocês não chamaram o Molion, por quê? Porque o Molion iria denunciar o sucateamento das instalações meteorológicas brasileiras. Viu? Estou sabendo falar agora. Então, por que você, o professor Tiago Maia, que abriu diversas portas para vocês, e tem aqui uma live, eu e o Tiago Maia, falando por que o Brasil Paralelo se tornou essa merda? Porque vocês realmente saíram com o que eu acreditava ser um ideal nobre da busca pela verdade e pela informação, e hoje vocês selecionam a informação que vocês querem dar. Olha lá o comunismo, e a outra mão está aqui no bolso da plateia bolsonarista, né? Que é a plateia que mais consome aí os seus produtos. Infelizmente. Quem já se ligou tá vendo isso daí, cara. Não é possível, no documentário que vocês fizeram sobre a pandemia, não é possível tolerar as críticas adocicadas que vocês fizeram a esse governo bandido. Não é possível. Isso não é um papel de um conservador, isso não é o papel de uma instituição que busca a verdade, que busca apurar fatos. Continuar. O Brasil Paralelo não fez isso. E foi muito cobrado. Foi um dos momentos mais difíceis. Teve 2 momentos muito difíceis no sentido de diplomacia. 2018, que era, vocês têm que fazer campanha pro Bolsonaro, senão vocês são inimigos da nação. Esse foi um momento muito difícil. Eu me lembro até hoje que entrou uma vez um cara com uma camiseta do Partido Novo numa live e os nossos telefones começaram a tocar na hora, porque tinha uma narrativa de que se o Novo atrapalhasse o Bolsonaro no primeiro turno, ia pro segundo turno e ele perdia por rejeição. Tinha toda uma noia, né? E, cara, a gente não fez. É óbvio que a gente não era a favor do Haddad, mas a gente se preocupou muito no longo prazo de fazer uma instituição, fazer propaganda para um político. Para a audiência bolsonarista que vocês têm, vocês fazem questão de não enxergar como Jair Bolsonaro fez tudo aquilo que o Foro de São Paulo e o PT queria. Inclusive reestruturando o PT, dando mais de $500 milhão
de fundo eleitoral que foi defendido, o fundão eleitoral bilionário foi defendido pessoalmente pelo Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E essa briga de mentira entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, né, que é uma briga de mentira, quando a Câmara teve a iniciativa e a coragem de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a decisões monocráticas, e chegou na mão de Jair Bolsonaro, era só ele sancionar, ele vetou, cara. Por quê? Porque ele não queria magoar seus amigos, novos amigos Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Olha só, cara, não é possível. Acho que não é legal, realmente. Cara, a gente tinha muito essa preocupação. Tipo, a gente queria trabalhar no âmbito das ideias e da cultura. Se eu fizer propaganda, parece que eu vou estar... A gente botou no estatuto da empresa desde o começo, cara, que a gente não ia receber dinheiro público justamente para não ter conflito de interesse. Então, se eu começo a me associar a um partido ou a um representante, mesmo que ele seja mais afinado com parte de ideias ou não, isso começa a ser problemático, entendeu? Na minha concepção. Só que o problema é que é o seguinte, o teu financiador, para pegar aí o Ruchel, o teu público é majoritariamente de bolsonarista. E a tua equipe também não venha mentir para mim, são bolsonaristas sim. São bolsonaristas sim. Vamos lá. Não. Tanto que a gente não fez nenhum negócio com o governo Bolsonaro, nada, absolutamente nada, desde que isso começou e nem quis, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, depois, em 2020, final de 19, início de 20, teve o grande racha da direita. Cada um foi para um lado. Sim. Né? E aí meio que veio a segunda onda de tensão diplomática na nossa história como instituição, que era, cara, o Arthur Duval, o Nando Moura, Diego Rossi, não, esqueci o nome dele. Bom, mas tinha um outro, pô, desculpa, cara, não é desprezo não, eu realmente esqueci. Mas eu sei que é Diego Rox, lembrei, desculpa. Diego Rox, outros caras, etc e tal, eles eram parceiros nossos no começo, nos ajudaram, nos divulgaram, afiliados da Brasil Paralelo, isso não tem nenhum problema, entende? Eles passaram a ter uma percepção de que tinha que abrir uma frente ampla com o Bolsonaro. Da mesma forma que nós não fizemos campanha para ele, nós não queríamos abrir essa frente ampla, até porque... Cara, ninguém nunca pediu a vocês que vocês devessem entrar na guerra política e falar assim, abaixo o Bolsonaro, ele não, tá, mas só mostrar a realidade. Você falar a respeito da meteorologia no Brasil, olha só como eu estou sabendo falar. Sem citar o sucateamento, por exemplo, do Tupã, das instalações, do sucateamento feito por Jair Bolsonaro em toda essa área, é absurdo, cara. E o caramba que o Thiago Maia, professor Thiago Maia, não passou isso para vocês. Lógico que ele passou. Lógico que ele passou. Tem gente muito importante que quer realmente dizer o que esse governo está fazendo. Esse governo é um governo traidor. Do ponto de vista pessoal, e agora eu saí da Brasil Paralelo e entrei no Lucas Ferrugem, do meu ponto de vista pessoal, eu ainda não vi alternativa. Eu ainda não vi proposta que seja coerente, que seja forte. Se vocês ajudarem... Não, cara, mas você sabe muito bem como você muda as coisas. É de cima para baixo? Ou é de baixo para cima? É com a verdade, de baixo para cima, é da pressão popular até as mais altas esferas de poder. Como é que você acha que nós fizemos a Dilma assinar a lei da delação premiada que depois Jair Bolsonaro jogou no lixo? Foi através da pressão popular. A alternativa não está em pessoas, está na conscientização do povo, é ou não é? Mas como pode haver conscientização do povo se vocês não abarcam toda a realidade e por escolha e por omissão decidem não falar a respeito dos erros deste governo? O abandono total das pautas anticorrupção, a prisão em segunda instância. Jair Bolsonaro pessoalmente fez com que a sua base de governo derrubasse a prisão em segunda instância. E vocês não estão vendo isso? A escola sem partido destruída, vocês não estão vendo isso? A cúpula do governo Bolsonaro ser a mesma cúpula do governo Dilma, do governo Lula, do governo... Vocês não estão vendo isso? A reestruturação do PT com fundo partidário sancionado pelas mãos de Bolsonaro. Vocês não estão vendo isso? Caramba, cara. Caramba. Fica vazio. O Brasil Paralelo hoje ele se esvaziou completamente dos seus princípios basilares. Por quê?
porque grande parte da audiência pagante que vocês têm é de bolsonaristas e porque seus financiadores são bolsonaristas que escolhem distorcer a verdade, fazer ginástica mental para dizer que Bolsonaro não é culpado de nada. Dássemos, talvez, beleza, mas a instituição não tem um papel político partidário. A instituição tem um papel cultural e de ideias. Então, que vocês não estão cumprindo. Vocês não cumprem o papel basilar do Brasil Paralelos, que é de ideias. Vocês omitem os fatos a respeito deste governo e ficam atrás dos moinhos de vento imaginários. Né? Ah, mas olha aqui, combatem o comunismo na teoria, na prática não. E na prática, o comunismo que vocês combatem na teoria está sendo posto para frente por quem? Pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Inclusive com a destruição do teto de gastos que vai afundar o Brasil numa crise inflacionária jamais vista. Mas vocês têm valores conservadores, vocês não sei o quê, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Pode ser, cara, mas então que a gente bote esses valores nas pessoas e as pessoas decidam quais são os representantes que atendem esses valores. Exatamente, mas se as pessoas não têm acesso à verdade, se só eu sou só a voz que fala aqui, o mamãe falou depois o mamãe caiu na desgraça, né? Disse que mamãe vai para Ratanabá aqui, ele disse assim, são fáceis porque são extraterrestres. Né? Ele vai para Ratanabá agora. O Diego Rox. E o Diego Rox cansou, cara. E sabe por que o Diego Rox cansou? De tanto ter a sua reputação assassinada pelas maves bolsonaristas. E hoje ele fala de outros temas lá. Aí tá lá Diego Rox. Fiquei cego, quebrei o nariz, não sei das quantas. Porque ele não... Fala assim, chega, cara. Chega. E vocês presenciaram essas reputações sendo destruídas, essa MAV fazendo com que as pessoas... Eu não vou me curvar diante de robô de Bolsonaro de porra nenhuma, não vou me curvar a respeito de nada, mas vocês viram esses movimentos para tentar curvar o Danilo Gentili, tentar me curvar, tentar curvar o Diego Rox, Gustavo Lázaro ou qualquer pessoa que falasse uma vírgula que sequer a respeito de Bolsonaro. Vocês viram isso acontecendo e com perfis falsos e de maneira manipulada através do senhor Felipe G. Martins. Porque ele é amigo de um dos financiadores de vocês ficaram quietos. Então essa é a verdade que vocês não querem engolir. Essa é a verdade que vocês não querem engolir. E aí você vai dizer que a minha crítica é injusta? Não é injusta, é o que vocês estão vendo. O próprio Olavo de Carvalho, no final da vida, chegou e falou assim, ninguém contribuiu mais para o projeto comunista do que Bolsonaro, porra! É ou não é? E o meu crime foi ter falado isso em 2019, quando o velho estava lá também arruinando a minha reputação. Dizendo que eu era enganando Moura e tudo mais, aí ele no fim da vida vai e percebe esta merda e acaba morrendo de Covid, que ele falou que era uma doença que não existia. Olha só o tamanho da alienação. Vocês se tornaram aquilo que vocês combatiam. Vocês criaram um construto intelectual, moinhos de vento, no qual vocês perseguem na teoria e que na prática vocês não têm a coragem de atacar. É isso que o Brasil Paralelo se tornou. Mas não eu fazer o câmbio e dizer, faz o seguinte, nem precisa pegar esses valores, vai direto no cara lá, aquele que tem. Entendi. E aí o Nando, ele tá puto com vocês porque vocês não fazem uma campanha contra o Bolsonaro. Ele acha... Eu nunca quis isso. Eu só quis que se você vai fazer um documentário sobre a pandemia, que você explore todos os lados, você busque a verdade. Não é possível, cara, aquele documentário é patético. Aquele documentário sobre a pandemia é patético. Documentário sobre mudanças climáticas, sem entrevistar o Molion, sem mostrar o que esse governo está fazendo com as nossas instituições meteorológicas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vocês, de maneira consciente, escolhem não enxergar a realidade sobre este governo canalha, bandido, traidor. Pelos vídeos dele que eu vi, eu não sei se ele fez mais, mas pelos vídeos dele que eu vi, ele tem a seguinte interpretação, de que a gente não fez críticas que deveriam ser feitas ao governo Bolsonaro, tratou muitas vezes de assuntos paralelos para não tratar de pautas sensíveis ao governo Bolsonaro, e que também, estou tentando ser honesto com ele e lembrar todas Você é um cara honesto, Lucas.
Você é um cara foda. Você é um cara honesto e você é um cara foda. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Tá? Críticas, né? E que também a gente faz isso em parte não só por ser bolsonarista e olavista, mas também por não querer sofrer algum tipo de prejuízo financeiro com o nosso público que poderia ter boa parte bolsonarista. É exatamente isso. Você é honesto. Você é um cara honesto. E você sabe que vocês no Brasil Paralelo estão entrando em um buraco, porque a desinformação ela não acontece só quando você mente a respeito de alguma coisa e cria um fato. A desinformação ela também acontece quando você se omite de enxergar as aberrações feitas, por exemplo, por esse governo. Você sabe disso muito bem. Tá? Você é um cara estudado. Você estudou as mesmas coisas que eu estudei. Você leu os mesmos livros que eu li. E vocês sabem que vocês estão cavando a própria cova por omissão escolherem não enxergar que o projeto petista foi colocado todo em prática pelo governo Bolsonaro. Essas são as críticas dele, salvo engano, são todas essas, tá? Entendi. Espero que o pessoal que acompanhe mais Você tá aí correto. saiba se Você eu tá acertei ou não. absolutamente correto. Bom, essas críticas todas, qual é o jogo, cara? Primeiro, a gente não fez campanha a favor do Bolsonaro, a gente não é responsável pela eleição do Bolsonaro, a gente não vai fazer campanha para tirar o Bolsonaro. Mas eu nunca pedi isso. Este é o non sequitur. Você sabe muito bem, né? Ou a falácia do espantalho. Vamos imaginar outra coisa aqui. Você mesmo colocou exatamente o que o Nando Moro pensa, né? Não estou pedindo para que vocês façam campanha contra o Bolsonaro. Exponham a verdade. Não é a luta cultural que é importante para vocês? Essa luta cultural, ela está sendo vencida? Ou ela está cada vez mais indo para o fracasso? Como está o discurso petista, comunista nas faculdades? Ele se fortificou ou ele se enfraqueceu? Diz para mim. A esquerda está mais forte hoje do que estava, por exemplo, em 2017, 2016? Como é que é? Porque justamente são pessoas como vocês que, quando se omitem de falar a respeito desses temas, aí vai tudo por água abaixo, cara. Jair Bolsonaro não é um conservador. Jair Bolsonaro não é um cara que luta por esses valores, por esses princípios. Ele os usa como propaganda política e cospe em cima deles e vomita em cima daqueles que confiaram nele, que podia ser uma luz no fim do túnel. Quando eu fiz manifestação para tirar Dilma, Brasil Paralelo não existia. Hoje eu não faria manifestação para tirar o PT. É o non sequitur. Ele descreve o problema, mas ele diz que eu estou querendo uma outra coisa, entendeu? Então non sequitur. E inclusive minha palavra... Que o Henry Cagalho chama de non sector. Palavra de que, olha, se o Lula for eleito, coisa que eu acho do horrível. ponto civil, eu tô com Carlos Lacerda sobre Getúlio Vargas. Está tergiversando, você vai que ele vai para outra parte de assunto. Lula da Silva não pode ser candidato, não pode ser solto. Se solto, não pode ser candidato. Se candidato, não pode ser eleito. Se eleito, a gente tem que tirar ele de lá. Por que o Lula está solto? Porque Edson Fachin sabia que quando o Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro, chegasse à segunda turma, iriam voltar pela suspeição de Sérgio Moro, que tiraria e destruiria toda a Lava Jato, como é o que nós estamos vendo agora. Antecipando o movimento de Gilmar Mendes e de Cássio Nunes, o Fachin manda mudar a instância, tentando tirar o Lula para tentar salvar toda a Lava Jato. O que acontece depois? Cássio Nunes, junto com Gilmar Mendes, se reúnem e votam mesmo assim pela suspeição do Sérgio Moro, que para fazer um teatro, já que Carmen Lúcia iria votar pela suspeição, Cássio Nunes se absteve na primeira, mas referendou na segunda turma. Então, assim, para o povo brasileiro, isso que eu estou falando é grego, né? O povo brasileiro em geral, isso é grego. Porra. O povo sabe de lá de porra nenhuma, o povo lá acompanha trâmite político. Mas você que é um cara inteligente sabe. Lula só está na rua por causa da indicação ao Supremo Tribunal Federal, que era um nome de Ciro Nogueira, chamado Cássio Nunes, colocado lá por Jair Bolsonaro. Só isso já é
já é a altíssima traição de Bolsonaro com seu eleitorado. Esses nomes que ele colocou no Supremo. Você sabe disso, cara. Então não adianta tergiversar. Do ponto civil, essa é a minha opinião, mas a Brasil Paralelo não vai fazer campanha para isso. Pode crer. Então, porque se a gente não fizer isso, que é uma coisa Eu difícil. não quero que você faça campanha, cara. Eu quero que você mostre a realidade nos seus documentários. Não adianta você falar só sobre o moinho de vento, cara. Sobre o comunismo teórico, o que está acontecendo na prática, o que está acontecendo na prática com o Bolsonaro com a caneta na mão, porra. Isso, dá uma tentação. Você tem lá 4, 5 milhões de audiência cativa, te vendo todo mês, 15 milhões de audiência rotativa, e você quer pegar isso e falar, cara, vamos fazer tal coisa, ser propositivo. Mas Não falei porra nenhuma. Nunca pedi isso pra vocês. Agora, disse que os seus documentários não querem enxergar os crimes desse governo. aí a gente vai sacrificar toda uma ideia, que é a ideia da Não, nossa nunca fundação, pedi de pra você que fazer cara, isso. Não precisamos faça não de ser uma mídia, meu um irmão. grupo de comunicação cultural que faça duas coisas. Seja uma alternativa de valores para aqueles valores que a gente discorda, que são valores progressistas, comunistas, etc. Oh, boa. E segundo, que seja uma ponte da alta cultura com a cultura da galera. Que eu consiga, que eu consiga trazer assuntos que estão presos em livros muito loucos para a galera que não é dos livros, entendeu? E como você faz isso? Fazendo a ponte entre a alta cultura e a realidade. O que vocês fazem? A ponta da alta cultura com o comunismo teórico. É isso. É isso. E essa era a nossa energia quando a gente se juntou. Essa era a nossa vibe. A gente gostava de ficar no escritório até de madrugada, falando do porquê das coisas, etc e tal, desconhecendo pessoas, investigando. Então, se a gente transitar para o mundo partidário... Por que a esquerda está mais forte hoje do que em 2016? Por quê? Porque o Zé Dirceu disse em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Isso dá ou não dá um bom documentário para vocês? Por quê? Vai cair na ginástica mental do Rochelle? Ah não, tudo isso aí é culpa do Moro. Isso aí é culpa do Moro. É do Rochelle? Vocês se perderam no caminho, cara. Isso é o que a gente menos gosta. A gente não gosta de ir para Brasília. Você vai entrar no jogo político, não no jogo das ideias, que é o que vocês querem fazer. Cara, isso é o que a gente menos gosta. Sei lá, talvez... Não, eu concordo de vocês não entrarem essa merda. E super respeito caos. quem faz militância, quem briga, quem apoia. Tem que ter representação, tem que ter sociedade civil organizada, mas não é esse o nosso papel. Pode crer, não é assim que a gente vai agir. É triste isso, cara, porque você vê que ele faz o diagnóstico correto da minha crítica, mas ele não responde à minha crítica. Ele inventa uma outra coisa, ele cria um espantalho. Ele diz o seguinte: mas o Nando Moura quer que nós entremos aí no embate político de militância. Que mentira é essa, cara? Você tirou isso. Façam um trabalho de vocês, busquem a... Não é que nem o ET Bilu lá de Ratanabá. Busquem conhecimento. Busquem a verdade. Busquem a verdade. E não observem só a teoria, a realidade. Vocês sabem que vocês estão no mato sem cachorro. E que no futuro a credibilidade de vocês vai ser nenhuma. Porque vocês mesmos escolheram cavar essa cova. Mas é isso aí. Essa é a minha resposta para o Brasil Paralelo. Se você está assistindo isso aqui até agora, caralho, você ficou 39 minutos, deu para você cevar o seu bucho, comer a sobremesa, ou dá até para sua janta? Muito bem. Verifique a inscrição no canal, gostinho, chininho, e é isso aí.